tesouro escondido em Evilar. Mas só sonhadores podem ver. Você é esquisito. Esquisito, mas é bonitinho. É muito bom sentir que você fez parte de um filme e que tá dando tudo certo. Sem dúvidas, foi incrível pra mim. Um primeiro grande processo pro trabalho que eu tô fazendo, né? Vai ser, tomara que dê tudo certo e esse filme faça muito sucesso. Eu tive que pesquisar, né? Eu tive que saber o que aconteceu. Como eu não tava nessa época, eu tive que saber. Porque tive que sentir na pele, né? E eu fiquei sabendo, eu tive que entender que foi horrível, né? Não foi muito bom, não foi legal. Acho que depois o Mediado pode falar mais sobre isso, né? E acho que o filme ele conta uma história que precisa. Que seria bom se todos entendessem, se todos soubessem o que foi que aconteceu, que todos entendam, porque foi horrível, não foi legal, não foi bom, mas tomara que as pessoas entendam e não aconteça isso de novo. Então, o Davi, que fez o meu papel de quando eu tinha 12 anos, né, em 1963, 64, ele, como ele disse, ele pesquisou muito, ele leu meu livro, ele teve a preparação do Luiz Mário Vicente, e eu acompanhei as filmagens e conversamos bastante. E era engraçado que eu via ele atuando e não precisava falar nada. Primeiro que eu não devia falar, que eu tinha que respeitar o trabalho do diretor. Mas eu estava ali de olho, né? Mas não houve a menor necessidade. E mesmo que houvesse, eu não iria dizer para ele, eu ia dizer para o diretor. Mas é impressionante era como se eu estivesse me vendo mesmo naquela época, né? Aquele menino tímido que veio da roça, o pai dele disse que iam para Brasília, uma cidade muito bonita, que vinha nas fotos das revistas, e chegou lá, não era Brasília nada, era Taguatinga, que naquela época era uma vila de casas de madeira, no meio da poeira, rodamuinho assim, a gente quase que viu um saci pererê saindo e subindo. Era uma vida muito difícil, né? Minha mãe ficou muito traumatizada, e além da vida difícil veio depois o golpe, né? Mas então, eu, autor, produtor, personagem, tive a sorte de ter um diretor, que é o Davi, que é o André Ristum, estou com o Davi na cabeça, que é o André Ristum, que é uma figura extraordinária, né? Ele, assim, o pai dele também sofreu as consequências do golpe militar. Saiu do Brasil, foi exilado para não ser preso, torturado. O André nasceu em Londres, foi criado na Itália, que a mãe dele é italiana, e teve também a sorte de trabalhar como assistente de direção de nada mais, nada menos do que Bernardo Bertolucci, o grande cineasta italiano. Trabalhou num filme extraordinário que chama Beleza Roubada. Então, era um diretor que ele me aceitou no set. Geralmente, diretor odeia autor, mas ele viu que era o autor que era ali, ficava quietinho, olhando. Acompanhei tudo até a montagem do filme. Pude dar palpite, pude dar sugestões, mas não precisei... como produtor, eu não precisei dar nenhum comando, nenhuma ordem, foi tudo conversado. Ele me perguntava o que ele devia fazer em certos casos, eu dizia. Teve coisa que eu sugeri na filmagem que na montagem não ficou legal e tiramos. Então foi uma experiência muito boa, tanto que vamos fazer um segundo filme juntos. É um filme que é a história de um senador nordestino, que é um pouco a mistura de Zé Sarney com Antônio Carlos Magalhães. São 50 anos na vida de um senador, e todo esse processo da política no Brasil, que não é uma coisa muito limpa. O filme não tem título ainda, mas o personagem é um senador que quase chega a ser presidente da República. Então, meu pai no final da vida morreu jovem, morreu com 80 anos. Na minha família, 80 anos é muito jovem, porque o irmão mais velho do papai está vivo até hoje, tem 96 anos e trabalha ainda, ele é advogado. Vai ver o filme, né, para estreia em Belo Horizonte. Então, o meu pai, já no final da vida, doente, gostava muito de ver novela à tarde, então tinha uma novela que chama O Cravo e a Rosa, e tem um personagem que chama Petúcio, eu nunca vi. Aliás, eu preciso até ver. E o meu pai, eu soube depois do filme já pronto, que a minha irmã me disse que o meu pai via o Dumas Clóvis na novela, o Dumas Clóvis jovem, né? Isso é coisa de 20 anos atrás. E ele dizia, se um dia filmar o livro do meu filho, do Luiz Fernando, a meu respeito, esse que é o cara que devia fazer o meu papel. E foi uma coincidência, né? Porque o ator que ia fazer ele não era o Dumas Clóvis. O Du chegou
Depois foi uma segunda escolha. Minha mãe, que morreu ano passado, viu o filme, né? Gostou muito, né? Só disse assim, seu pai não era tão bonito como o do Moscovitz, mas até que está parecendo, né? Mas eu gostaria, mas meu pai infelizmente morreu faz 10 anos. Ele tinha muito orgulho do livro, então certamente ia gostar do filme, como eu gostei. Eu acho que foi dar um beijo na sua namorada, não? 9 beijos ele deu até acertar. Acho que foi buscar a introspecção do personagem. Eu era um pouco calmo, eu era um pouco quieto, mas tinha que buscar a lei. Porque o meu personagem, ele tem 12 anos de idade, ele já é um adulto. Ele tem essa curiosidade de querer saber o que está acontecendo. Então buscar essa introspecção do personagem foi um pouquinho mais difícil, mas eu consegui, ainda bem. E acho que buscar ser uma criança, vamos dizer, adulta, foi um pouquinho complicado, mas treinando muito, ensaiando demais, quebrando metas, eu consegui. Tem uma diferença, mas eu espero que não aconteça de novo. Tudo bem que eu não estava naquela época, mas eu tenho uma noção do que aconteceu. E depois acho que o imediato pode falar um pouquinho mais disso, que ele entende mais de política, né? Eu acho que tomara que não aconteça de novo. Foi horrível. Eu não vivi, mas eu sei que foi horrível. Acho que o Brasil está ruim, mas eu tenho uma esperança que o Brasil melhore. Então, nós tivemos 2 situações difíceis para fazer esse filme. É um filme de época. Todo filme de época você tem que ter um cenário de época. Nós não conseguimos achar nem a cidade original de onde meu pai saiu para Brasília, Bocaiúva, no norte de Minas Gerais, está toda modernizada, está toda destruída, deteriorada, não é mais aquela. Aí nós achamos um lugar que chama Olhos d'Água, um vilarejo que tem no município de Alexânia, por sorte pertinho de Brasília, o que resultou numa grande economia de produção, porque não precisou ir filmar num lugar longe. No caso de Taguatinga não teve jeito, procuramos favela, aglomerado, assentamento, não tinha nada que parecesse a Taguatinga dos anos 60, porque hoje Taguatinga é uma cidade de 1 milhão de habitantes, com prédios, não é tudo asfaltado. E aí nós tivemos então que ir para o Polo de Cinema de Brasília, que estava também detonado, paralisado. Nós tivemos que recuperar o polo, os camarins, as instalações, a parte elétrica, e tivemos que construir um bairro de Taguatinga. Então nós construímos com casinhas de madeira, um pedaço de alvenaria, construímos 16 mil metros quadrados de cidade, as ruas de poeira, os postes, o correio, a escola, o cinema, o centro comunitário, onde o pessoal se reúne, a igreja. Então ficou exatamente como era Taguatinga naquela época. Deu até uma dó, porque depois que terminou de gravar, teve que desmontar tudo e vender madeira. Aí virou madeira. Todas aquelas casinhas, porque a gente ficou com afeto com aquilo, mas tinha que desocupar o espaço. Foi assim. Outra coisa também muito importante, assim, o filme tem mais de 2.000 objetos de cena. Então tudo é da época, os pratos. Tem coisa que nem aparece no filme, e tinha revista, cruzeiro, garfo, colher, talher, guardanapo, rede, tudo, cortina, era tudo igual.